porque não era uma gravidez que eu queria, porque a gente estava começando a construir uma casa, ele desempregado, a gente não tinha um emprego, ele não tinha um emprego fixo, as posses eram, assim, significantes com relação a dinheiro, né? Eu não trabalhava, e era muito, muito difícil ter uma terceira filha numa situação financeira como essa. Muito difícil. E aquilo foi um motivo de muita tristeza para mim, não ser mais uma filha, mas porque era mais uma pessoa naquela família para passar mais dificuldades e tudo mais. E minha mãe, de novo, foi quem me ajudou em tudo. Comprou o enxoval lá em Garanhuns e mandou para cá, para Recife, para me ajudar. E a gente construindo a casa. Metade era barraco, metade era alvenaria. E fomos. Mas a vida não era, estava longe de ser feliz. Com a gravidez bem, com muitas dificuldades financeiras, com muitas dores, que eu tive muitos problemas de saúde e não tinha dinheiro para me cuidar, né? Tudo era dependendo do SUS, mas que foi chegando no final da gravidez, tudo foi se resolvendo, e aí a minha terceira filha nasceu. Ela teve um probleminha quando nasceu, porque o meu ex-marido é o sangue A positivo e eu sou A negativo, e aí teve um problema, ela teve que fazer uma transfusão. Graças a Deus, foram crescendo, né? As três meninas. E aí, nisso, por conta que eu já tinha feito 2 cesarianas, a minha terceira filha, eu fiz a ligação. Fiz a ligação, eu tinha mais filho, estava livre, graças a Deus. Mas a vida sempre mais ou menos, né? Com aquelas lembranças, qualquer discussão jogava na cara, briga, troca de tapa, nunca foi aquela aquela agressão de eu ficar no cantinho apanhando, sabe? Eu revidava, eu ia para cima, eu me defendia, mas nunca era o suficiente, sempre teve agressão. Não era uma contínua todo dia, todo mês, mas ela existia, ela era presente. E por eu muitas vezes revidar, eu não me sentia vítima, é o pior. Porque você não revida, você não se sente vítima. Você acha que estamos em pé de igualdade, porque se ele bateu, bate. Mas não é assim. E aguentando, aguentando. Mas era fato, e bem evidenciado dele, que ele não me amava mais, que ele não queria mais manter aquele casamento, e que não saía daqui, da casa, por falta de lugar para onde ir. E a casa tinha sido ele que tinha construído, com a ajuda dos meus pais, mas ele tinha construído, e ele não ia sair da casa dele para voltar para a casa da mãe dele, já que era o dono da casa. Então, a gente era obrigado a viver junto. Mas eu amava, ou pelo menos achava que amava. Né? E ao longo desses anos que a gente viveu junto, quando as dificuldades estavam muito grandes, eu corria para Garanhuns, para ficar lá com a minha mãe, porque lá nunca faltava, porque ela trabalhava muito, ela tinha a vendinha dela, então lá nunca faltava pão, depois que minha mãe começou a trabalhar com essa vendinha. E aqui não, aqui altos e baixos, desempregado, uma época desempregado. Então, quando estava muito ruim, eu voltava para lá, e era o meu refúgio voltar para lá, porque meu pai já tinha parado de beber. E aí as coisas ficaram bem mais fáceis, né? Meu pai bebia, então estava tudo muito melhor. Então, eu voltar para Garanhuns era meu refúgio. Eu saía daqui, eu vivia sozinha, só com minhas filhas, com muitas dificuldades financeiras, e ia para casa da minha mãe, que tinha fartura. E aí, mediante a todos esses anos, eram traições, humilhações, bebida. Não existe um dia de domingo em família, não existe uma festa em família, aquela comunhão, aquela coisa. Dia de domingo eu sentava só com as minhas filhas, aí era uma vida horrível, horrível. E aí comecei a trabalhar. E aí as coisas começaram a mudar um pouquinho financeiramente, porque aí eu já tinha um pouquinho mais para fazer com minhas filhas, dar uma roupinha melhor uma, outra. A vida financeira foi melhorando um pouquinho por conta desse trabalho. E aí foi passando nesse meu trabalho, eu fui abrindo mais a mente com relação a estudar e tudo mais. A pessoa que eu trabalhava era da área da educação, me dava umas dicas, me colocava lá em cima. Nossa, Lida, você é muito inteligente, você tem que fazer uma faculdade, você tem que ser alguém na vida, porque você tem potencial, você fala muito bem, não sei o quê. Isso me inspirava, sabe, a ser melhor. Aí comecei a trabalhar em outras coisas, fui trabalhando. E aí
Meus avós eram vivos, moravam em Garanhuns ainda. E aí eu fui em Garanhuns visitar meu avô. Ele estava com câncer e eu fui visitar ele, veio com uma despedida, sabe? Eu me despedi do meu avô. E nesse caminho que eu fui, no ônibus, eu conheci uma pessoa. Eu conheci uma pessoa e tinha tudo para não, aquela pessoa me dar repugnância. Bebia, fumava, estava inclusive bebendo e fumando dentro do ônibus. E eu senti uma certa repugnância. Mas aí aquela pessoa sentou do meu lado, foi conversando, conversando, falando, falando. E eu fui prestando atenção naquela pessoa, olhando para aquela pessoa de outro modo. E eu me apaixonei por aquela pessoa. E ainda morando com o meu ex-marido em casa, mas assim, nesse pé de separação. E aí, quando eu voltei da viagem, de despedida do meu avô, eu cheguei para ele e disse, ele perguntou o que estava acontecendo. Eu conheci uma pessoa. E, nossa, ele enlouqueceu. Ele se achou, sabe, a pessoa mais certa do mundo. Começou a esculhambar, falou todas as barbaridades que você comigo, me humilhou, me massacrou, mas não me bateu. Foi para a casa da mãe dele e se mudou. A casa da mãe dele é uma rua próxima, ele se mudou para a casa da mãe dele. E naquele momento, eu senti que eu ainda o amava e que eu tinha feito uma besteira de ter do que me apaixonei. Mas não tinha mais o que fazer. Estava tudo muito ruim. A gente não tinha mais contato físico, a gente já não tinha mais relação sexual, era só humilhação, discussão. E aí eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Perdi meu marido, vou ficar sozinha. Minha mãe dizia que uma mulher sozinha não era nada, porque ruim com ele e muito pior sem ele, porque ele é o homem da casa, porque o homem é o esteio da família, e não sei o quê. Eu tinha muito isso, que o homem era tudo com a mulher sozinha não era nada. Mas aí o tempo foi passando, né, dentro desse mês, dessa situação. E eu ia muito lá na casa da mãe dele, me humilhar, pedir para ele voltar, e ele tinha uma pessoa, ele tinha uma namorada. Mas ele não admitia, porque eu era que tinha que estar errada. Ele não ia admitir uma pessoa, né, que estava com uma pessoa, estava gostando de outra pessoa. Então eu ia lá, eu escutava ele falando no telefone com ela, ele saía, passava a noite fora, a mãe dele, eu chegava lá e não estava, a mãe dele dizia que não tinha passado a noite fora. Tudo. Então eu sabia que ele tinha alguém. E quando eu disse isso a ele, depois dessa coragem que eu disse a ele, eu acabei com toda a mulher que eu construí ao longo de quase 20 anos, ou seja, aquela mulher que ele voltou a ver em mim, a pura, santa, puritana. Eu destruí tudo dizendo que estava apaixonada por outra pessoa. E aí eu tive que correr atrás dele para tentar refazer esse vínculo. Ele, não, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E eu sempre lá, me humilhando, pedindo. E aí a mãe dele chegou para mim um dia e disse assim, Leda, fulano não está lhe humilhando. Você que está se humilhando, você que está correndo atrás dele. Você é uma mulher jovem, eu tinha 32 anos quando a gente se separou. Você é uma mulher jovem, bonita, vá arrumar um emprego, vá se organizar, vá cuidar das suas filhas, vá cuidar da sua vida e tentar ser feliz. Quem sabe um dia ele não reconhece o valor que você tem. Sabe quando é que ele vai reconhecer a mulher que você é, quem você é, quando ele ficar doente? E eu senti aquilo, eu fiquei chateada com ela, mas aquele foi um soco na minha cara, sabe? Me despertar.